Eles só escutam sem o micro, Ju. Oi, prof. Eu tô ouvindo. Claro, eu tô aqui com o microfone. Vou começar. Oi, prof. Opa, não, pode ficar, super tranquilo. Oi, gente, tudo bem? Sim. Tudo tranquilo em casa? Deixa eu tirar minha máscara também. Ah, mas aí, então e você? Não, fica de máscara. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá. Sim. Turma, lembra da nossa última aula? O que nós fizemos na nossa última aula? Ninguém lembra? Oh, my God. Nós ensaiamos para a apresentação de Natal. Estão lembrados? Sim. Lembra? Sim. Só que na aula anterior à da semana passada, nós conversamos sobre um assunto muito importante. Alguém lembra? Cidadania? Dia de cidadania. Isso mesmo, sobre cidadania. Então, hoje, com base na aula que nós conversamos, nós vamos produzir um texto, ok? Beleza. Beleza? Então, vamos lá. Bom, peguem o caderno de produção de texto aí, por favor. Estão vendo aqui? Então, olha só, nós vamos colocar tudo que a prof escrever no quadro, vocês devem copiar no caderno, tá bom? Estão vendo? Sim. Prof, Oi. eu vou copiar em outro caderno porque eu confundi meu caderno de produção com o de inglês, então daí eu não trouxe. Tá bom. Prof, Oi. o que a gente vai fazer hoje? Você deve copiar o que a prof está passando aqui no quadro, certo? Mas eu já tinha copiado uma vez. Olha. Não tem problema, vai copiar de novo, porque daquela vez foi aula para a gente conversar sobre o assunto, tá? Tá. Sério? Pronto, turma? Terminaram aí? Sim. Não. Todo mundo colocou Curitiba, 4 de dezembro de 2020. E o tema da nossa aula? Yes. Então, olha só. Com base na nossa aula da semana anterior, vocês irão produzir um texto em que vocês irão criar uma história em que nessa história os personagens acabam exercendo a cidadania. Então, para quem não se lembra do que é cidadania, vamos relembrar aí? Vamos? Quem deseja falar? Quem lembra que nós conversamos sobre cidadania? Eu. Então vai, minha linda, fala. Cidadania é exercer os direitos e deveres. Muito bem, exercer os direitos e os deveres. E quais são os tipos de cidadanias que nós temos como bom cidadão? Respeitar o próximo. Respeitar o próximo. O que mais? Respeitar o próximo. Hã?
Pensar no próximo. Pensar no próximo. O que mais? Hã? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo, ou seja, atitudes simples faz com que você vá exercendo a cidadania, certo? Na nossa aula, quando nós estávamos conversando sobre este tema, nós fizemos a leitura de uma história que conta sobre uma menina que não sabia o que era cidadania. Estão lembrados dessa história? Não. Na verdade, eu só lembro daquele cara que ele não exercia a cidadania. Tipo, ele não deixava a porta do elevador aberta para a moça entrar. Isso que você está falando é de uma outra aula que nós falamos sobre a gentileza, que a professora mandou um vídeo para vocês, né? Que daí está extremamente relacionado com o tema da nossa aula de hoje. Mas na aula, quando nós estávamos vendo o que era cidadania, nós vimos algumas imagens, nós fizemos a leitura de um texto que conta sobre uma menina que ela estava indo para a escola e ela pergunta para o pai o que é cidadania. E aí o pai começa a explicar. Então agora, você irá escrever um texto com esse tema. Todo dia é dia de cidadania. Então, você pode criar uma história em que os personagens vão exercer a cidadania. Ou você pode criar uma história em que você vai explicar o que é cidadania para alguém, certo? Mas quando você vai criar uma história, é muito importante você colocar detalhes na sua história, certo? Então, colocar bem certinho quem são os personagens, qual é a relação entre eles, se eles são amigos, se eles são parentes, onde que eles estão, descrever esse local e descrever a situação, ok? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Todos entenderam o que tem que ser feito? Sim. Então, olha só. Vocês ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, pode falar. Não, é que o microfone tá com interrogação. Ah. Não, exclamação. Então, vamos lá. Gente, mínimo de linhas. Doze linhas. E no máximo 15 linhas, beleza? Antes de nós iniciarmos o texto, todo mundo está vendo o quadro aqui? Sim. Sim. Então, vocês estão vendo que eu vou fazer um desenho aqui que vai representar a folha do caderno de vocês, ok? Sim. Ok. Estão vendo aí a minha folha? Que linda que ela é? Sim. Sim. Então, olha só, na primeira linha você vai colocar o título, certo? Sempre o título deve ser centralizado, tá? Então, aqui onde a prof está escrevendo o título, você vai colocar o nome da sua história, certo? O restante das minhas linhas estão todas em branco, certo? E o que vocês estão cometendo de erro? Então, prestem atenção. Quando nós vamos iniciar um parágrafo, nós temos que deixar um espaço, não temos? Sim. Sim. Então, você sempre tem que colocar mais ou menos 1 ou 2 dedinhos ali para você dar o espaço do parágrafo. Esse espaço do parágrafo, todos os parágrafos têm que ter o mesmo espaço. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar um espaço maior para você visualizar, certo? Então, vamos supor que eu comece meu texto lá. Hoje, quero... E vou escrever meu texto, certo? Imagine que esses rabiscos aqui sejam um texto. Parei aqui, vou começar um novo parágrafo, uma nova situação.
Tá vendo o espaço do parágrafo que a professora deu aqui no primeiro parágrafo? Sim, uma mão inteira. Esse mesmo tamanho tem que ser no próximo parágrafo. Então, olha só, coloquei mais ou menos os 4 dedinhos. Olha só. Observem que aqui o mesmo tamanho está aqui nos 2 parágrafos. Então, o texto de vocês também tem que estar dessa forma, ok? Tranquilo? Por que isso? Porque nós temos que ter uma aparência estética bacana nos textos. Certo, turma? Todos Certo. entenderam? Então, vamos Sim. dar aí o espaço do parágrafo. Vamos colocar o título no centro da folha, certo? No centro da linha, na verdade. Beleza? E agora nós vamos começar a nossa produção de texto. Vamos lá? Posso apagar aqui? Pode. Todo mundo copiou ali Curitiba, o tema da nossa aula? Sim. Todos entenderam o que tem que fazer? Sim. Então vamos começar a produzir o nosso texto. Boa produção a todos. Dúvidas podem me chamar. Prof, tipo, prof, Oi. todo dia é dia de cidadania? O tema da nossa redação é essa. Não, mas o título do texto? Não, o título você que vai criar. Esse é somente o tema, o assunto, tá bom? Tá. Prof, o que tem que fazer? Porque eu não estava escutando. Ô Enzo, você vai escrever um texto, você vai criar um texto em que o tema será todo dia é dia de cidadania. Tá? Então você pode criar uma história em que o seu personagem venha exercer a cidadania, ou você pode criar uma história em que você vai contar para alguém o que é cidadania, ou você vai contar para alguém uma história que você viu, uma ação que você viu entre algumas pessoas na rua sobre a cidadania, tá bom? Certo, Enzo? Sim. Ok? Mais alguém, gente, está com dúvida? Eu, prof. Fala, minha linda. Pode fazer, tipo, em forma de diário, por exemplo, querido diário, pau, 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 tal. Querido diário? Pode. Vou deixar você fazer. Beleza. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Então, vamos lá? Boa produção? Até que horas que vai a aula?
Sim. Produção de texto com base. Produzir um texto com base. Deixa eu ver que dia que foi a aula. Na conversa que tivemos. 17 de novembro. Deixa eu ver a data aqui. Que tivemos na aula do dia 24. Na aula do dia 24. Perdão. Não é 24 não, Tati. É 17. 17. Na quinta-feira, na terça. 17 de novembro. Com o tema Todo dia é dia de cidadania. Professora Ju, Oi. Oi. eu tive que reiniciar meu computador inteiro, porque ele travou, eu não tava te escutando, meu microfone tava aberto, eu tava chamando você, mas não tava adiantando, minha câmera não queria abrir, não... Tinha um monte de problema, deu um monte de problema aqui no meu Meet, mas agora voltou. Tá, então olha só. Você vai pegar o seu caderno de produção de texto, você vai escrever essas informações que a prof colocou no quadro, certo? Então, a produção de texto de hoje, Pedro, é com o tema Todo dia é dia de cidadania. Lembra da nossa aula que nós conversamos o que era cidadania? Sim. Então, com base naquela aula, com base no seu conhecimento, você vai criar uma história em que os personagens venham exercer a cidadania, ou que eles venham explicar o que é cidadania, ok? Certo. Ok. Tem lá, Tati. Produzir um texto com base na conversa que tivemos lá. Ai, já foi no Recanto das Letras? Recanto das Letras. Dá uma olhada lá. Lá é um site só de textos. Tem um varal de roupa. Isso. Tem vários contos aí desconhecidos. Isso. Cadê? É. Deu? Tem que ser grande? Ah. Terminaram aí, turma? Não. Ainda não. Não. Pedro, você conseguiu copiar? Pedro não tem.
Ô, Tati, às vezes é fácil procurar por nomes de autores também. Ó, a Lígia Fagundes. Lígia Fagundes. É. Aí, acho que a história de Natal é melhor, né? A Ruth Rocha, se não me engano, também tem. É. Só que eu não lembro se dá pra fazer como um diálogo isso. Você vê a análise. Hã? Não, isso é a análise da obra. É, mas esse não é muito grande. Prof, Oi. meu texto deu 17 linhas. 17 linhas? É, Ok, você já finalizou? já. Então agora eu quero que você leia o seu texto e você mesmo vai corrigir os seus erros, ok? Olha só, Gabriel. Eu já fiz isso. Gabriel, quero que você leia o seu texto para você tirar repetição de palavras, certo? Ver a questão da pontuação e da ortografia, se você escreveu todas as palavras corretamente. Ok. Termina o quê? Veja da Ruth Rocha. Tem uma escritora aqui de Curitiba, se não me engano, ela conta a história do Palácio. Não vou lembrar o nome dela. É, mas essa é a história, esse é o livro. Da Ruth Rocha é ruim achar. É. Pronto, prof, corrigi ele. Então, espera um pouquinho que você daqui a pouco vai ler a sua história para nós, ok, Gabriel? O restante da turma, todos estão fazendo? Tranquilo aí? Sim. Sim. Sim.
Terminei também. Vitor, terminou, Vitor? De quem que é esse? Foi isso mesmo. Vitor, terminou? Pedro, tudo tranquilo, Pedro? Ai, meu Deus, é Daniel! Eu vou trocar essa conta, pelo amor de Deus, todo mundo me chama de Pedro. Mas eu não lembro o nome deles. Daniel, eu não lembro o nome de vocês. Aí vocês aparecem ali como Pedro, João, Paulo. Vai ser por esses nomes. Ah, tá bom. Alguém mais já terminou aí? Juliana terminou? Ju, já leu a sua história e corrigiu seus erros? Já. Viu se tem repetição de palavras? Aham, mas daí já arrumei. Já arrumou? Todas as palavras estão escritas corretamente? Aham. Tá. Daqui a pouco nós vamos iniciar a leitura das histórias, tá? Vou dar mais um tempinho para alguns alunos terminarem e depois nós vamos ler. Ok. Tô aqui desde agosto.
Terminei, prof. Terminei. Quem já terminou, leia a sua história, veja se tem repetição de palavras, se todas as palavras estão escritas corretamente. Ô, prof, eu já fiz isso. Já fez? Ô, prof, Oi. faz moça ultrapassar um pouco o número de linhas? Não. Tá. Depois desse intervalo? Esse intervalo depois? Vou dar mais 2 minutinhos. E na sequência nós vamos começar a fazer a contação. Quem deseja ler a sua história? Eu. Então vai, minha linda. Prof, foi uma história corrida, né? Tá, mas espera só um pouquinho então. Galera, eu quero agora, quem ainda não conseguiu terminar o texto, quero que preste atenção na história da colega de vocês, ok? E depois vocês irão continuar, beleza? Então vamos lá? Pode começar. Vamos exercer a cidadania. Querido diário, ontem eu vi 2 pessoas da janela fazendo coisas boas. Prof, eu tive que colocar da janela, né? Pandemia. Fazendo coisas boas. A vizinha ajudou uma senhora a atravessar a rua e um garoto ajudou um velhinho a segurar suas compras até em casa. Fiquei com as 2 imagens lindas na cabeça o dia todo, até que veio uma dúvida. O que era aquilo? Fui perguntar à minha mãe e descobri que era cidadania. Ela disse que cidadania era uma qualidade e das boas de algum cidadão com outro. Ela disse também que cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em Estado e que os direitos e deveres devem andar sempre juntos. É isso, tem que ir até mais. Parabéns pela sua história. Adorei, muito linda. Parabéns pela criatividade. Outro aluno, quem deseja ler? Eu, prof. Posso ler? Pode ler. Cidadania. Exercer sua cidadania, tá bom? Tá bom? Hoje, na aula da professora Roberta, vamos aprender o que é cidadania. Ela vai ensinar que cidadania é a pessoa ter direitos e deveres na sociedade. Podemos entender que cidadania é participar da escolha de um prefeito da cidade, ter direito à saúde, educação e moradia. As pessoas não podem fazer o que bem entender, tem que respeitar as leis, respeitar as pessoas que são diferentes de você, não jogar lixo no lixo e etc. A cidadania é ser solidário e respeitar as normas e a dignidade. Muito bem, parabéns pelo texto. Pelo jeito, vocês entenderam muito bem o que é cidadania, hein? Fico feliz com o resultado. Alguém mais deseja ler o texto? Eu. Então, por favor, Juliana. Mantendo a cidadania.
Todo dia fazemos uma cidadania, como ajudar alguém de casa, etc. Ou outra pessoa faz para você. Cidadania é fazer seus direitos e deveres, mantendo a harmonia entre todos. Ajudar o próximo, fazer a sua gentileza. Se algum dia você não fizer a cidadania, tudo bem, o importante é deixar todo mundo com harmonia. Sem brigar, sem violência, etc. Ajudando o outro, a pessoa que você agradou pode te agradar também. Se você ver que alguém está precisando de ajuda, ajude ela para o bem de todos. Muito bem. Alguém mais deseja ler a sua história? Vamos lá? Enzo, quer ler a sua história? Vitor? Giovana? Alguém mais deseja ler? Vamos, quero ouvir mais uma história. Ninguém vai ler? Mesmo que não tenha terminado, não tenha finalizado a sua história, por favor, leia. Não? Estão com vergonha, será? Turminha, então olha só. Na segunda-feira, nós teremos aula de produção de texto, tá? Teve uma pequena alteração no horário, então a nossa aula será na segunda-feira, ok? Ok. Tranquilo? Então, ó, assim que você terminar de escrever o seu texto, você vai escrever, vai postar lá no Que Mágico para a professora ler e corrigir seu texto, certo? Sim, Todos entenderam? sim. Sim, compreendido. Parabéns para os alunos aqui que fizeram a leitura do seu texto. Todos os textos foram bem elaborados, ok? Então, quem não leu o texto vai finalizar a sua história, vai ler o seu texto, vai corrigir os seus erros para depois postar no Que Mágico, tá? Lembrando que eu quero ver essa questão do parágrafo. Cuidado com a questão do tamanho, do espaço do parágrafo, ok, turma? Ok. Eu fiz 4 parágrafos. Isso mesmo. E cuidado com o espaço, tá bom? Sim. Gente, então agora vocês podem sair para o intervalo, tá? Tá bom. Beijos!